Ufa, Dedé Onelei e Cauã Tinoco. Ufa, ufa, depois de mais de 90 minutos. Pelo amor de Deus, hein, Vitão? Extremamente tenso. A galera aqui no estúdio bastante nervosa. Cauã Tinoco bastante nervoso. Dedé Onelei aqui deu uns pulinhos, deu uns gritos, mas chutando no final... tudo aqui pela frente, né? Quase que eu derrubei a câmera. Mas graças a Deus deu tudo certo e o Fluminense está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o famoso Ufa-Ufa. É clima de Copa do Mundo, Dedé Onelei. Boa noite. Boa noite, Vitão. Já é boa noite agora. Agora tá certo. É verdade, por 12 minutos. Boa noite, Vitão, Cauã, Lessa, o pessoal daqui a pouco o Gabriel e o Fio vão entrar também. Sim. Rapaz, não precisava ser desse jeito, né? Não jogamos nada. Não jogamos nada, essa que é a verdade, né? Na minha opinião, o Fluminense hoje deixou muito aquém do que a gente esperava. Foi muito abaixo do que a gente imaginava também. Porém, o importante é a classificação. Hoje dá pra... Dedé, mas eu queria jogar bem e jogar melhor e ganhar. Eu também, mas não deu, né? Estamos 9 jogos sem perder, o desempenho não foi bom. Muitos jogadores abaixo do nível que a gente imagina. Mas era um jogo pesado, eu falei isso, Vitão. O Fluminense não podia perder o jogo. E o Renato botou o livro debaixo do braço, né? O regulamento debaixo do braço. Falou, cara, é um jogo que, só pra você ter uma ideia, o Fluminense ganhou 46 milhões com essa partida. Olha aí, hein? É muita grana, cara. É muita grana, principalmente pra gente, né? Que não tem SAF, aquelas coisas todas, né? Então o Fluminense fez uma partida muito abaixo do que a gente imaginava. Performance ruim de quase todo mundo. Até o Aras foi apagado hoje, mas... Até o Aras. Foi melhor que todo mundo, mas de fato o time hoje foi tenebroso, né? A gente não teve boa performance. O Fábio, sempre o Fábio, né? A gente não pode botar o Fábio também junto aí hoje, porque ele salvou mais uma vez. Sim. Mas o cenário foi ruim, mas o importante foi a classificação. Feliz pela classificação, preocupado com o desempenho. Sim. Né? A gente precisa jogar melhor. Pra seguir em frente essa competição que é tão pesada. Ficamos no lado que nós esperávamos, queríamos, né? Sim. O lado onde tem Benfica, Chelsea, Botafogo, Palmeiras, né? E vamos ver, o outro lado tá mais pesado. Paris, Flamengo, Bayern, Borussia, né? O Borussia também não fez força nenhuma, hein? O Borussia tava querendo ser segundo, hein? Jogou pro gasto. Comentamos isso, né, Cauã? Tava na cara, né? 1-0 e tal, ele tá bom. Contra o San. Se sair um gol deles lá, a gente entra em segundo, tá ótimo, né, Cauã? E aí, o Borussia tava numa morosidade ali pra não fazer o segundo gol. Eu tava até comentando foi ter classificado, né? Cara, acho que eu tô mais na linha do Lessa também, do Dedé. A atuação do Fluminense foi ruim. Até caiu meu celular, tão nervoso, cara. Eu tava tão nervoso, Dedé, que eu nem botei a camisa do Fluminense. Antes de começar, a gente tava passando mal aqui, mas... Porque, cara, a gente ficou a um gol de uma melodia de cair, né? Só que a gente classificou. A gente vai comentar bastante sobre a atuação daqui a pouco, a gente vai se aprofundar nisso. O Fluminense já não teve uma atuação tão boa contra o San. Foi um jogo de sustos, começou muito mal. E aí a gente tem uma atuação mais preocupante. Mas contra o San valeu, porque a equipe mostrou poder de reação. Mostrou de reação. Começou muito bem, os primeiros 5 minutos, depois caiu e depois teve reação. Hoje, eu acho que teve um nervosismo, esse nervosismo dos jogadores, o time tava mais contido, porque eles sabiam que se tomasse um gol, acabou. Já era. Então eu acho que tinha um pouquinho nisso nos jogadores, o Renato tava puto da vida ali no meio do campo, no primeiro tempo, no segundo também. Mas, cara, a gente passou. O importante é isso. E a gente passou, Dedé. Olha a chave que a gente escapou, tá? Fala a chave pra nós. Dos já classificados na outra chave: PSG, Bayern de Munique, Borussia e possivelmente Inter de Milão, Real Madrid, City. E aí, na nossa chave agora, já dos já classificados, tem Palmeiras e Botafogo, Benfica e Chelsea. Esses 4 times fazem as quartas de final. E pode vir pro nosso colo um River Plate do outro lado no Juventus e Salzburg. Ou seja, se tudo acontecer como está previsto, a gente tem uma chave muito mais fácil. É óbvio que isso não justifica a atuação do Fluminense, né? É óbvio que não. Claro que não. Mas essa foi a consequência de passar em segundo, né? Agora sim, tá claro, Vitão, que o Borussia não queria cair nessa chave. Ficou bastante claro, porque o Sam bastante fraco e o Borussia parece que jogou ali, ó. Jogou com 1-0. O Fluminense faz um gol precisava. lá, a gente tá dentro, né? É o que pareceu. Em segundo. Então, vamos falar um pouquinho do primeiro tempo. O primeiro tempo que o Fluminense realmente começou... O que me pareceu, Dedé, começa contigo, o que me pareceu foi o seguinte, uma Melody parece que entrou numa rotação um pouco maior, né? Mais adaptado, talvez, ao calor, não sei, não dá pra saber, mas me pareceu mais adaptado ao calor e sobrando um pouco fisicamente. Claro que isso acaba também afetando o domínio e o volume de jogo do time adversário. Como é que você viu esse primeiro tempo? Você acha que o Fluminense entrou realmente muito abaixo? Eu acho que você foi cirúrgico, né? Mas é preocupante, né, Vitão? Por que preocupante? Porque o Mamelodi, né? Isso. Vamos parar de falar, né? Mas daqui a pouco nós chegamos de falar de Mamelodi, uma melodia. Então, assim, eles estão no final de temporada, né? Tem isso.
Final de temporada, então assim, tudo que a gente vê nos outros times perdendo, faltando perna... Não rolou pra eles. Não rolou pra ele, né? E se a gente sentiu, é preocupante. Tá e calor. É uma questão motivacional também, desculpa te interromper, claro, porque assim como pra nós, sul-americanos e brasileiros, é uma competição pra eles aparecerem. Claro, a gente tava muita grana pra eles também, isso, né? E o dinheiro. E a gente tava falando do próprio jogador brasileiro, esse jogador, o Lucas Ribeiro. Muito também uma oportunidade dele aparecer pro cenário internacional, que bom, né? O treinador tirou ele, hein? Que bom. Eu até falei, o Dedé tava resolvendo um negócio lá, mas ele no início do segundo tempo, ele dá 2 canetas desconcertantes ali, ele gera um contra-ataque perigoso. Lucas Ribeiro, bom jogador, né? Sem contar que ele no primeiro tempo ele achou um passe maravilhoso. E aquela jogada que nós tínhamos falado, né, Cauã? Ele vem por dentro, o lateral direito passa ali que nem um raio ali. Uma lateral direita é bem fraquinho, né? Te falamos aqui. Mas se ele acertasse tudo, né? Ele não tava ele tava no Real Madrid. Mas um lateral que apoia muito, jogando muito por dentro. Chegou uma hora no primeiro tempo que a gente via o próprio René, entre outros jogadores, ô Vitão. Fecha o meio. Ele falando ali literalmente, né? Porque tava na cara que eles estavam jogando pelo meio e tinha que dar as alas para o Fluminense conseguir marcar. Então, assim, mesmo assim eles conseguiram criar. E a gente só teve aquela chance com o Aras no primeiro tempo. Não me lembro nada diferente, né? Foi só aquela chance com o Aras, que o Aras teve cruzado. Teve um chute, teve o Cano. No primeiro tempo? No primeiro tempo. No primeiro E teve um chute, se não me engano, do Nonato, foi o primeiro tempo. Teve um chute do Nonato, entrada da área. A falta que tiraram, sobrou. Acho que foi a única jogada, assim, relativamente perigosa por parte do Fluminense. Não, acho que a do Aras foi mais um pouquinho, né? Que ele mata no peito e bate cruzado. Sim, teve aquela anterior, pode crer. Esses 2 lances, então. Foi, de fato, esses 2 lances, muito pouco, né? Eles chegaram 2 vezes na cara do Fábio. O Fábio, a primeira, saiu abafando lá. Sim. Então, assim, era um jogo pesado. Renato entrou com o regulamento debaixo do braço, mas a gente precisa melhorar. Sim. Performance de todo mundo precisa melhorar. Essa que é a verdade. Dito tudo isso, né, a gente passou. É isso aí, claro. O objetivo principal era passar para as oitavas. Não foi da forma que a gente esperava. A gente já esperava que fosse um jogo dificílimo. O nervoso que foi. E eu até comentei, acho que com o Vitão, na hora que tu foi no banheiro ali, eu falei, cara, uma Mamelodi, ele não deu um calor no Fluminense em finalização, em chance de gol criada. Eles ficaram rodeando a área, e isso é muito perigoso também, achar um passe por dentro, você dar uma finalização de fora da área, você achar um cruzamento pro atacante. Eu acho que o Fluminense pecou mais em, na minha opinião, não acalmar o jogo. Os jogadores do Fluminense, em dado momento no segundo tempo, não conseguiam trocar 3 passes. Verdade. O time tava muito afoito, tava muito afobado. Então acho que faltou pro time um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais, não é seriedade, mas é conseguir trocar passe, é conseguir deixar o jogo um pouquinho mais pra gente, sabe? Que o jogo ficou mais pra uma Mamelodi. Óbvio que o Fluminense não deu espaço e isso não gerou chance clara de gol pra uma Mamelodi. Mas a gente não precisava passar esse sufoco todo no final do jogo. Eu falei, Vitão, em nenhum momento eles sentiram o jogo ameaçado. Sim. Entendeu? Contra o Borussia, por exemplo, chegaram a tomar 4-1, né? Depois eles conseguiram reagir. Então, assim, hoje eles foram... Cara, estamos controlando o jogo. O Fluminense não apertou alto. Houve, Dedé, na minha visão, na minha percepção, houve um domínio territorial do time adversário, mas em compensação o jogo estava controlado tecnicamente pelo Fluminense. É difícil falar, é até meio conflitante falar isso aqui, mas foi a impressão que eu tive, Dedé. É verdade, então você via nitidamente que eles tinham chance só pelo meio. Quando o Fluminense fecha o meio, eles rodavam pra tentar achar a bola no meio, né? Sim, sim. Então, de fato, você foi cirúrgico na sua análise perfeita, né? O Fluminense, eles tiveram domínio territorial, tiveram mais posse de bola, mais chance clara e tiveram uma só, que foi logo no início do jogo, né? Então, assim, mas é preocupante, né? Acho que agora a gente tem que analisar o seguinte, Vitão, é performance, né? Temos que jogar. O jogador tem que jogar melhor, o Samuel precisa jogar melhor, o Freitas precisa jogar melhor, né? Tomara que o Thiago Silva volte pro próximo jogo. O René ainda deu ali para o René. Eu tava seguro com o René, tá? Apesar do jogo estar por ali, o René errou uma bola só que eu lembro, né? Que ele deu uma saída de bola errada, mas ele tava mostrando segurança. Já o Hércules, o Martinelli, o próprio Nonato ali, estavam correndo muito atrás. Nem vou falar do segundo tempo, porque você sabe que teve um aí que me irritou, né? Sim, teve. Então, de fato, o Fluminense não conseguiu jogar. A bola não parava no ataque, né? O Cano não conseguia segurar a bola, que não é característica dele de prender, é um jogador de área. Então, assim, foi preocupante. A gente esperava que vai vir pro intervalo, no 30 minutos vai melhorar. Sim. Tu achou que melhorou, Cauã? Não, também não achei que melhorou. Inclusive, o Fluminense começa o segundo tempo da mesma forma que começa o primeiro. O time tava com nojo da bola. É mais preocupante ainda, né? O time tava com nojo da bola. O time não conseguia progredir, não conseguia trocar passe. É uma coisa que preocupa, porque, cara, nas oitavas, independente do adversário, vai ser um time mais forte. Se for River, se for Monterrey, não sei. Mas se for River, se for Inter, vai ser um time mais forte. Se entrar mole, igual entrou hoje, não tô nem falando de mole o time entrou de sacanagem, nem nada do tipo. Mas o Fluminense parece que não quis jogar hoje.
parece que o empate estava de bom tamanho, realmente acho que entenderam isso, né? Mas se você toma um gol, meu amigo, bye. Vai embora. Então, um abraço. O Fluminense precisa entrar muito melhor nas oitavas. E mais uma vez, cara, a gente tem que falar da atuação do Fluminense, porque é uma coisa que pode preocupar para as oitavas, para as quartas, enfim. Mas o Fluminense passou. O mais importante é isso, o Fluminense está nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes, graças a Deus. E aí, quem vier pela frente, só resta a gente aguardando.